1989, né, a fundação do sindicato. Então, aquele período tinha uma efervescência acontecendo no país, né? A questão das eleições, a primeira, né, grande oportunidade de realmente um sindicalista, um trabalhador chegar ao poder. Como que estava aquele período para vocês aqui, né? Até saindo da gestão de São Paulo e assumindo uma gestão própria aqui em Guarulhos, né, como sindicato autônomo, né? Então, acho que essa é a primeira, né, Zé? Eu acho que sim. Então, podemos começar em torno disso, tá? Eu acho que não precisa fazer a apresentação, porque depois a gente já tem as anotações de vocês, tá? Por causa da legenda, tranquilo, tá? Então, fiquem à vontade. Acho que o Fernando pode começar, né, Fernando? Eu quero começar pela decisão de fundar o Sindicato dos Bancários de Guarulhos, né? Porque a gente tinha uma associação, era um período de efervescência, de grandes greves. No período anterior a gente tinha sofrido uma derrota, né, em 87. Mas mesmo assim, São Paulo com a associação tinha um funcionário aqui. A gente dependia, do ponto de vista material, de tudo de São Paulo. Havia uma discussão provocada por duas pessoas, Luizinho Azevedo e Augusto Campos, de que a gente deveria desdobrar as bases, fazer desmembramento da base de São Paulo, menos Osasco, por conta do Bradesco, e de apoiar as oposições com vistas do interior, com vistas à fundação para a gente fazer uma disputa real dentro da estrutura sindical. O Luizinho Azevedo, especificamente, ele defendia por uma questão política de estrutura sindical, porque Guarulhos não tinha nenhuma entidade. Nós tínhamos ligada à CUT, nós tínhamos a AFUSE, que era uma regional, e a POESP, e a Associação dos Bancários de Guarulhos. Era isso que era a CUT em Guarulhos na época. Então tinha toda uma discussão da gente ter uma estrutura mínima e que essa estrutura mínima pudesse também irradiar a questão da CUT, né? Não era só uma questão de categoria. Então eram essas duas coisas. Três, né? O movimento da CUT, porque a CUT estava praticamente há 3 anos de idade só, né? E tinha que ter esse fortalecimento através das categorias, né? Não é isso. É isso mesmo. Nem todo mundo era favorável a que Guarulhos desmembrasse. Por exemplo, Gushken, ele achava que ele não tinha muita certeza se era o caminho mais correto. A gente Você teve não que lembrava, Fernando? O Gushken ele era meio... Nós tivemos que fazer uma reunião. Fiz uma reunião a Lucimar, a Lucimar e a Vânia. Nós fomos lá conversar com ele sobre essa coisa de ter a entidade, uma entidade que pudesse viver dos seus próprios recursos e se viabilizar e, ao mesmo tempo, poder auxiliar dentro da questão local. A discussão era uma discussão local, de como que a gente poderia utilizar a força dos bancários para uma questão local. Legal, lembrar disso. E, ao mesmo tempo, você pegar aquela militância que tinha surgido daquelas greves e viabilizar, porque tinha alguns limites, eu acho, inclusive de número de diretor, associação, né? De você ter uma proteção para aquele militância que surgiu no último período. E 87, que foi a greve que a gente fez 9 dias e tomamos um sarrafo dos banqueiros, deixou a gente bastante apreensivo, né? Legal lembrar disso. E para lembrar um pouco, ver se os companheiros lembram, a correria que nós fizemos para fazer a transformação da associação em sindicato. Tínhamos os militantes, né? Já tinham os militantes oriundos das greves da associação, mas um folclore aí, né? Para lembrar aqui para a história, né?
Fizemos a assembleia de fundação do sindicato lá na Padre Celestino, onde era a sede da associação, e posteriormente na Lavratura provamos a criação do sindicato, autorização de São Paulo para a nossa base, e nós lavramos a ata, acho que estava o Fernando, né? O Isânio, me lembro, e o advogado da época, o Bento, né, que era advogado. Nós lavramos a ata num bar embaixo do sindicato, tomando cerveja e colocando. Daí o Fernando falou: bom, mas tem que colocar CUT. A gente esqueceu, tem que colocar filiação a CUT, lembra disso? E aí nós nos tornamos o primeiro sindicato filiado à CUT. Sindicato, né? Porque a FUS era associação. Lembra disso, Zé? Tomando uma cervejinha aí, o Bento terminando de fazer a ata no livro. Até hoje tem esse livro aí, assinado pelo Bento lá. A ata da fundação do sindicato. Lembra? O Barano acho que não estava nessa, não, né? Não estava. Muito legal. Mas eu acho que foi legal também, né? O contexto da história, que a gente vê em 83 a fundação da CUT. Né? Em 88 teve a Constituição, né? Então, a Constituição Cidadã, que veio depois, né? Para você fazer os conselhos, né? Né? Conselho Tutelar, Conselho da Criança, né? E veio o SUS também, né? Ou seja, a gente no momento da fundação do sindicato, foi um momento ali histórico, né? Porque em 85 a ditadura, né? Teve o colégio eleitoral, né? 86, 88 né? A Constituição, né? 89 a gente funda o sindicato. E 89, né? A primeira eleição do presidente, né? Da história, né? Do movimento democrático, né? Teve eleição no final do ano, né? Ou seja, tudo um período assim curto, né? Da fundação, da Associação dos Bancários para a fundação e tudo isso, né? Então foi a gente emaranhado de coisa assim para a gente estar fazendo, né? Ou seja, e a resistência, né? E a expectativa, né? Está melhorando, né? E a gente virou o quê, né? A CUT depois em Guarulhos, né? Quer dizer, os bancários, os sindicatos bancários falavam da CUT, é os sindicatos bancários, né? Então a gente, a referência, né? E o Fernando lembrou um negócio legal, né? Nós não tínhamos recurso, né? O recurso ia tudo para São Paulo. Todas as filiações que havia em Guarulhos eram da base de São Paulo. Aí quando a gente virou sindicato, nós tivemos que negociar com o sindicato de São Paulo a remessa daqueles recursos para a caixa da nossa tesouraria, né? Para a nossa tesouraria. Então as limitações eram grandes, né? Tinha um Fusquinha. Lembra, Barana? Barana era o dono do Fusquinha. Tinha Barana era o dono veraneio, do Fusca, né? Barana? Tinha veraneio antes, né? Não, depois comprou a Kombi. Sim, comprou a Kombi, aquela Kombi. Você também era dono da Kombi. Dono da Kombi. Hã? Ficamos lá, né? E aí tinha as campanhas de sindicalização, né, Barana? Campanha de sindicalização, todo mundo corria atrás, né? Para fazer o seu. Olha, eu vou Conta falar. que você fazia? A gente fazia, ia para as bases aí, né? Então, vamos fazer assim, eu sou da associação, né? E depois aí transformou em sindicato, né? Aí ela correria, mas nós fomos só sindicato bancário. Eu participava também de outras, né? Outras lutas, né? Outras lutas, metalúrgicas, inclusive aquele, né? Na época do Brás, né? A turma. A nossa peru era única, né, Barana? Nossa peru era única. 300 quilos de som, não sei. Hoje você pega o som, 300 tá no quilos de celular, som. né? Você vê? Era dura, né? Nós fomos buscar lá em São Bernardo na época, nem lembro onde foi. Entendeu? Mas foi uma luta. E a gente só não participava das lutas bancárias, dos metalúrgicos, Claro. assim, do transporte de São Paulo, né? Várias eleições nós participamos, né? Todo mundo participou aqui, né? Você estava até lembrando lá, E era antes de diferente. começar, de Brasília, que você Então, foi. Brasília, nós fomos num evento lá em Brasília, entendeu? Chegamos lá, deu uma confusãozinha lá, tivemos que retornar. Manifestação, né? Mas não lembro do que era na época essa manifestação. Não sei depois se puxar aí com alguém que tiver mais. E fora que a gente fazia Porque era uma época de, assim, a ditadura estava acabando, né? Mas ainda tinha repressão. Tinha repressão. Bastante repressão. Até uma vez, né, lá em São Miguel estava com o Fernando megafone, né? Claro. Vamos, Fernando, sai daqui, cheio de polícia. Já tínhamos que sair, né? E eu com meu fusquinha ainda, marronzinho. Você tinha um Fusca tinha o Fusquinha marrom, também cara. que usava. E você botava na luta. Também botava na luta. Botava, não tinha outro carro. Eu usava Eu o meu tinha uma carro. moto, uma CG velha, e Tinha você a moto tinha, aqui do Zé. E a gente punha na luta Tinha meu o Fusca negócio. também. Até uma vez, eu estava em Cumbica, né? O Fusquinha marrom. Deu um rolo, bateu no Verdade. céu. E o Fusquinha meu que ia também, né? Cara, e a gente fazia a sindicalização naquele Fusquinha. Fusquinha, ia todo mundo junto. Você sabe o que eu quero dizer para você? Eu estava lembrando esses dias, eu rindo sozinho das campanhas que a gente fazia de sindicalização, das disputas que a gente colocava internamente por conta disso. E o sindicato aqui... não tinha nada, principalmente o sindicato, associação. E o sindicato, mas principalmente no sindicato, nós não tínhamos nada, absolutamente nada para oferecer. Recurso nosso mesmo. As pessoas
a gente convenciam elas por um discurso político, por um discurso sindical, né? Sem brinde nenhum. Sem nenhum tipo de... fazendo um contraponto mesmo ao Não tinha brinde, não tinha nada. ao sindicato varguista, né? É que também nessa época, complementando aí, o sindicato fazia parte do cotidiano do bancário, porque a inflação era alta, né? Ele não recuperava o salário dele individualmente, Sim. né? Então o sindicato fazia, tanto é que a gente fazia campanha 2 vezes ao ano. Em março fazia campanha, greve, tudo, e em setembro novamente. Tanto é que a primeira eleição nossa, ela teve que ser adiada por 15 dias porque a gente estava em greve. A primeira eleição do sindicato, mesmo sendo chapa única, a gente adiou. Adiou há 15 dias porque estava em greve. Então o sindicato, ele fazia parte do cotidiano. Nessa época, o banco não respeitava horário, não pagava hora extra, horário, os chefes eram muito autoritários, então o sindicato fazia parte do cotidiano do bancário, né? E atualmente o bancário se vê como colaborador, são poucas pessoas, né? Então o sindicato não está tão presente no cotidiano do bancário. Na época tinha muita presença, né? A inflação, você perdia 25% do seu salário em 3 meses, né? Então o sindicato organizava para recuperar, né? Então isso aí era muito importante. E também o Fernando começou no início do sindicato se criar. Aqui tinha mais de bancos, né? Não só agências, mas bancos, mais de 30 bancos, né? Várias agências, tinha mais de 5.000 bancários, né? Então agora você vê uma concentração de bancos, tudo, que não tinha na época. Na época tinha vários bancos, surgia várias lideranças, né? O sindicato se sustentava bastante, né? Esse patrimônio que a gente tem aqui é fruto dessa organização que começou 35 anos atrás, né? Mas foi viabilizado nisso. Por isso a gente fazia a sindicalização, né? O bancário via, né? O sindicato como representação. Fernandinho, você foi o primeiro presidente desse sindicato. E não só você, como praticamente toda a diretoria naquela época, eram muitos jovens, né? Então como que foi a união, esse encontro dessa juventude naquela época para formar essa primeira diretoria? E se quiser fazer um paralelo com hoje, que a dificuldade que a gente tem hoje de trazer o jovem para a luta sindical. Eu acho que o Zane colocou um aspecto importante, né? Porque a gente tem que analisar o período histórico, né? O contexto que está em volta. A gente naquela época começava a trabalhar mais cedo. Se você fizer uma comparação, os meus filhos, eles têm um tipo de comportamento, como é que se diz? Eles demoraram mais para envelhecer, né? E tem mais facilidades, porque muita coisa que foi fruto de um processo de luta num período mais duro. Quando eu entrei no banco, eu já tinha 3 anos de carteira assinada, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu entrei no banco com 16. E a maioria do pessoal que trabalhava, e o perfil do bancário, isso também já com base no que o Zane falou. O perfil do bancário era um perfil diferente. Era um perfil mais proletário. Então, nós levávamos marmita, essa questão da jornada de trabalho era muito mais desrespeitada. Então, as pessoas trabalhavam muito mais, né? 6, 7, 8, 9 horas. E eram todos muito jovens nos bancos, de um modo geral. Tirando um pouco os estatais que tinham outro perfil, nos bancos privados era molecada. E houve uma identificação. A gente se identificava com eles e eles se identificavam com a gente. Tanto é que nós chegamos a ser, eu não quero nem fazer comparação nem nada, mas dessas nossas discussões aqui nós chegamos a quase 80% de sindicalizado em Guarulhos. Por isso que a gente construiu sede, porque a gente tinha um nível de sindicalização alto e cobrávamos autos assistenciais, justificando com a devida justificativa.
Mas só para terminar, voltando para a história quem olhava com desconfiança e questionavam a gente era o gerente do banco, era o próprio diretor do banco, os diretores do banco, quando a gente ia fazer um processo, aí tinha um conflito, porque era a molecada, os jovens e tudo mais, fazendo uma espécie de revolução, eu acho que é isso que nós fizemos. E é importante lembrar assim, que a figura do gerente na agência era diferente do que é hoje, né? Assim, do ponto de vista das atribuições e do controle operacional que a gente tinha dentro da faixa de domínio de administração. Então, o confronto, ele representava a direção do banco ali dentro. E ele fazia questão de representar essa direção, sendo autoritário, né? Sendo abusivo. A relação dos bancários era muito abusiva, né? Eu lembro que foi na nossa gestão, na primeira gestão, que a gente fez a greve de 90, né? Primavera tem que ser nossa. Lembra dessa greve? Minha filha nasceu Foi a greve que conquistou o ticket, né? Foi uma das conquistas mais importantes da categoria, que hoje o bancário não sabe disso. Ele acha que já veio no automático, né? Que chegou e tem a conquista do ticket foi uma luta. Eu lembro da alegria dos bancários quando a gente anunciou que tinha conquistado o ticket para a refeição dele. Quase né? um outro salário, né? Nossa, foi uma das campanhas do ponto de vista de resultado mais vitoriosa e de retorno assim, da categoria, de alegria, né? Porque realmente, como o Fernando falou, era uma característica do bancário nessa época era realmente de muito abuso, né? De muito sofrimento. Ele era, vamos dizer, entre aspas, um peão, né? Quase igual peão de fábrica, do chão de fábrica. Ele era bem explorado, né? Não tinha nenhum tipo de garantia de emprego. Realmente, essa campanha foi uma campanha muito marcante, né? Zé, e essa questão dos gerentes aqui serem autoritários, os donos, a gente não pode esquecer que as agências de Guarulhos eram as mais lucrativas que tinha no banco, né? Uma das maiores agências do Bamerindos era de Guarulhos. Com certeza. Do Bradesco, era do Banespa. Então, estava entre as 5. Sempre ali. Entre as 5. Que a pujança de Guarulhos, né? Então, quando a gente parava essa agência, o banco sentiu o prejuízo, né? Então, o gerente aqui também, que vinha ser gerente dessas agências, era mais interligado com a direção do banco. Então, o conflito aqui era muito grande, né? Quando a gente parava, né? Porque as agências eram de grande porte, né? As indústrias aqui também de grande porte em Guarulhos, né? Tinham posto de serviço, então não era brincadeira para as agências aqui, porque você afetava o banco, né? As agências principais de São Paulo era da Avenida Paulista, da região central, depois já vinha as de Guarulhos, Santo André, da Grande São Paulo, né? Campinas, Então aqui parar Guarulhos não era fácil. Os bancários se identificavam com a gente mesmo muito e parava. E também eu acho nessa questão da juventude, né, que foi colocada aí, também foi uma geração que amadureceu dentro da ditadura militar, né? A gente não pode esquecer isso, né? Eu mesmo nasci em 64, né? Quando a gente fundou o sindicato, tinha 25 anos de ditadura aí, né, praticamente. Então isso também amadureceu a ânsia da juventude de liberdade, de lutar, de conquistar, né? Esse é um cenário importante da época, né? E além do cenário, né, a quantidade de bancários que tinha, né? Então hoje você vai na agência, tem 7 bancários. Na agência que eu trabalhava lá, na agência Porte Médio, no Bamerindos, tem 90 funcionários. Quando tirou os bancários para ir para Curitiba, inclusive uma das coisas foi o ticket de refeição, que conquistamos lá, né? Graças ao primeiro banco conquistado, depois entrou para a convenção coletiva. Só da minha agência saíram 15 funcionários para ir para Curitiba. Ou seja, pegamos um ônibus de Guarulhos até, né, do metrô até a Praça da Sé, para fazer um bate e volta para Curitiba e para, né? Ou seja, então a quantidade, e quando você fazia uma paralisação, né, a gente falava assim, ó, só vai ficar na agência o gerente, né? Isso aí, os bancários. Hoje não, se falar que fica só o gerente, ou seja, fica todo mundo lá na agência, né? Quando tem caixa, são caixa, como é o exemplo aqui que era uma das maiores agências do Bradesco, né? Só tem um caixa na agência. Então assim, era a diferença do movimento. E é claro, saiu da ditadura, né? Mesma expectativa.
movimento de lutar e tudo, né? Os bancários tinham essa garra, a juventude também, né? Hoje não, você vai, a pessoa está casada, tem família e tudo, né? Então depois de um período a gente começou a ver as modificações que tinha para mobilizar os bancários. Mas antes não, era fácil fazer a mobilização e, né, fazer as atividades, né? Nós tínhamos a juventude nossa também ajudava nesse processo. Né? Nós éramos jovens, os bancários eram jovens. Tinha uma coisa na nossa relação de trabalho, que apesar dos problemas, da opressão que existia era grande, a gente tinha campanha, além da campanha salarial, eu me lembro das campanhas contra os gerentes. Lembra do Capitão Trovão, do Fabre, do Bradesco? A gente ia para a porta do banco para brigar com o gerente porque ele era autoritário, explorava. Não tinha lei de assédio moral, não tinha lei de assédio sexual, não tinha nada disso. Era a força do sindicato. Mas a gente fazia isso com alegria. Né? A gente era um sindicato alegre. E a base também era alegre. Porque a gente enchia essa rua, o centro de Guarulhos, com bancários nas campanhas. Passeata, né? Você lembra daquela bola, Banana, que a gente... Acho que foi em 91, que nós compramos umas bolas gigantes. Você lembra disso? Lembro. Tudo legal. Era legal, meu. Então, e na época também já tudo assim, formado, né? Eu era recém-formado. Então tinha aquela, né? Agilidade de conversar com os bancários, sindicalizar eles, tudo. E toca música, e toca música. Rock. E toca música, que é a polícia em volta lá do carro de som e a gente tocando as músicas, né? Polícia, pra que polícia? Né? Aquelas, né? E a polícia em volta, só assim, né? Esperando a hora, né? Mas não dava conflito, né? Porque já era um negócio que fala, nós estamos aqui também para ajudar vocês, né? Para não infiltrar, né? Porque podia algum infiltrado entrar no meio, né? E todo mundo na época, né? Era tudo estudado, né? Todo mundo, então, era outros tempos, não sei o que você falou, né? Eu acho assim, naquela época, também os bancários, eles tinham a mobilidade de sair do banco e ir para trabalhar em outra empresa em Guarulhos, se fosse demitido, essa pressão era menor, né? E sempre existia, claro, o trabalho bancário era bom, mas eu mesmo trabalhava no Banco América do Sul, depois fui para o Banespa, o pessoal que atendia falava para eu trabalhar na fábrica, preferia trabalhar em banco, né? Então tudo isso ajudava a fazer a movimentação, né? E os pais, a gente também, alguns atuavam também em movimento sindical, né? Tudo. Então isso criou um corpo, né? Uma unidade, né? E a gente teve bastante apoio, né? Também na cidade, né? As outras categorias ajudavam a gente. As outras categorias todas que eram da CUT ajudavam a gente. E o bancário, a gente sempre fala assim, o cliente, ele não gosta da greve, mas ele odeia o banqueiro, né? Então a gente sempre procurou dar um atendimento, principalmente aos aposentados, né? Os aposentados recebiam pela manhã, então a gente organizava a paralisação, a greve, pagava os aposentados, fechava a agência e ia embora, né? Sempre garantia o atendimento. Então isso aí ajudava o nosso movimento, né? Sempre teve essa preocupação, né? E eu acho que foi feliz bastante. O ano de fundação do sindicato em 89 foi um ano muito especial na política brasileira, né? Como que foi o envolvimento dos bancários, principalmente da nossa base, com relação às eleições do Lula e depois, já quiser emendar, a frustração que foi o período Collor, né? O Fernando deve lembrar, nós fizemos uma pesquisa bancário, Lula e Collor, lembra? Fizemos um jornalzinho, o sindicato fez uma pesquisa dentro do banco. Quem votar em Lula, votar em Collor, pusemos a cara dos dois no jornal do sindicato e lembra disso? E fomos para a rua. E aí, lógico, ganhou Lula, né? E aí nós botamos a estrutura do... Lembra disso? Lembra, mano? É isso aí, tudo. Vocês ganharam. Piruazinho de som rodando. Até o nosso próprio jornal, né, na época, né? Não, Bang. eu acho que ainda voltando na questão do momento político, social e econômico que a gente vivia. Uma sequência de planos econômicos. Verdade. O Collor, nós pegamos o Collor congelou tudo, lembra? Ele fez Pegamos o Collor 90, de cara a pegamos o Collor congelando tudo. A antiga Hatsuta, que tem da Hatsuta a única coisa que sobrou foi a comunidade, né, da Hatsuta. Agora é estacionamento. Estacionamento então como eu estou atrasado. Que eu fui com o presidente da Hatsuta do Banco Central porque o japonês trouxe todos os empregados para falar que o dinheiro estava preso na agência. Eu lembro disso.
E aí a gente foi lá para o Banco Central. Mas o que eu gostaria de destacar do período, nesse contexto de... Isso é verdade, Fernando. Esses vários planos econômicos, e o sindicato que era o interlocutor, porque era perda para o trabalhador, cada plano, o sindicato reforçava o papel. Desculpa. Não, Fernando. é isso. E mais ainda, né? Com o período, você está saindo de um processo onde os militares deixaram o Brasil em frangalhos, do ponto de vista econômico. Você vem um processo das diretas em que ela não se efetiva. Você tem um presidente fraco, que é o Sarney, porque ele não tinha legitimidade, né? E não tinha força, né? Nem legitimidade, nem tinha força. Vários planos econômicos. Aí só falando, o cruzado. Não, o primeiro foi o cruzado, deu o Bresser 1 e o Bresser 2. Não, mas qual o do Funaro? Que foi do cruzado, Funaro. É o cruzado, né? É o cruzado. Então, que era o presidente da empresa de brinquedos, né? Tinha Estrela e tinha a Troll. Troll, que era o Dilson Funaro. Então era uma sequência, o país vinha numa sequência e os bancos, de uma certa forma, um processo de hiperinflação, né? No mercado havia um processo de remarcação constante de preços, ou seja, mas a cada 6 meses, a cada ano você tinha um plano econômico, né? Porque um tinha naufragado. Por isso, 2 candidatos de oposição vão para o segundo turno, que é o Collor e o Lula. E a gente vivia num período, queira ou não queira, que era um período de uma certa... uma coisa de mudança, né? Um sentimento de que ia mudar e que ia melhorar e tudo mais. Daí há um processo de manipulação no processo eleitoral, o Lula perde a eleição, o Collor ganha e aquilo que eles diziam que o Lula ia fazer, o Collor faz, que é o congelamento de preços, né? Não, confisco. Confisco. Confisca tudo e há uma pressão em cima dos bancários, inclusive, né, por conta disso, que é a linha de frente para dar uma resposta. E ninguém sabia o que era aquilo, qual que era o tamanho, o que era a extensão. Demorou meses para entender o que se pretendia do ponto de vista para isso. Então, a eleição de 89, eu lembro que eu particularmente tinha a música Flores do Titãs, né? Que foi no dia da apuração, que a gente, todas as eleições nós participávamos. Eu queria dizer o seguinte, existe uma discussão lá no passado da esquerda entre a luta partidária e a luta sindical. Eu acho que nós tínhamos um grupo pequeno, tem todo o sindicato, mas nós tínhamos um grupo pequeno em Guarulhos, no movimento sindical, e a gente fazia parte, nós éramos a vanguarda dessa movimentação política sindical na cidade. A gente era a vanguarda mesmo. E todo aquele processo, todas essas greves e todos esses processos, o contraponto dos bancários na cidade de Guarulhos foi muito importante para a criação de um caldo de cultura. Eu acho que isso que é importante destacar, porque a gente fazia isso, fazia a luta sindical e a luta política conjugada. A gente poderia até destacar nesse processo aí a própria campanha do impeachment do Collor, aqui em Guarulhos. Porque, assim, só para lembrar, o Collor assumiu em 90, depois da vitória, né, em janeiro. Se eu não estiver enganado, a inflação em março daquele ano estava batendo quase 80% ao mês. Então, ninguém imagina isso, 80% ao mês. Tinha o overnight, que o cara ia, né, tanto que o parque tecnológico dos bancos afloraram demais nesse período aí.
porque eles tinham que fazer girar a correção do dinheiro, quase 80% ao mês, né? E aí o Collor realmente desagradou todo mundo, né? Nossa categoria sofreu muito, porque você ficou dando uma inflação de 80%, a gente tinha que repor isso, não tinha perspectiva de reposição. Por isso que a greve de 90 foi uma bela greve, a gente pegou todo o aumento que precisava, conseguimos o ticket, foi assim o desafogar, né, de todas as angústias que a gente passou durante o ano, né? Principalmente o bancário passou. E aí teve o impeachment do Collor. Eu lembro que no impeachment do Collor, o sindicato, como disse o Fernando, o nosso sindicato foi vanguarda mesmo. As reuniões aconteciam na sede do sindicato, o Fernando liderava as reuniões em nome do sindicato, da CUT, participava dos atos, né? Eram atos grandes que eram feitos aqui na Praça Getúlio Vargas. E o nosso sindicato era vanguarda, acontecia. A Igreja Católica participou muito do ato aqui em Guarulhos na época. E eu lembro que eles se reuniam na sede do sindicato, né? Então, assim, essa foi uma luta que a nossa, não só Guarulhos, né? São Paulo também, o Sindicato dos Bancários de São Paulo foi também vanguarda. Os bancários, acho que do Brasil foi vanguarda nessa luta. Como que é o nome do presidente da UNE, que é deputado? Lindenberg. Eu falei com ele, eu falei para ele no ano passado. Eu conversei, tive a oportunidade de conversar. Eu falei assim, ó, você me deve um agradecimento aqui, porque todo aquele material, carro de som, estrutura daquele grande comício que aconteceu lá no Anhangabaú, era tudo tudo dos bancários, viu? Ele falou assim, putz, eu sei disso. Bancário no Brasil inteiro, né? Era. A informação também, né, que a gente fazia. Jornalzinho, a gente pegava as letrinhas e ia colando, não tinha recurso. A gente ia colando, fazendo o jornalzinho. O jornal era na mão, né, Barana? Era na mão. Eu lembro As disso. letrinhas, você ia montando, tirava uma Tinha cópia lá e não tinha diagramação. recurso. Diagramação Não tinha era nada. você, Augusto e o Zinho. Pensou? Olha só, trio parado dele. Já era o banco ou era o transformação? Não, já era o Bang, né? Era o Já era o Bang. Bang. Era o Bang. E junto com a folha bancária, né, de São Paulo. E o Parque Industrial. Transformação da chapa. É a chapa, transformação. O primeiro jornal foi Transformação, mas ele ficou pouco tempo, acho que uns 6 meses. Aí a gente já tomou a decisão de tornar um jornal com nome. Eu não lembro direito como foi a decisão, né? Mas criamos o nome Bancários de Guarulhos, né? É Bang, né? Bang. Ficou muito bom. Até hoje. Né? Mas o jornal da Copa Bancária era tudo feito na mão. Nada na mão, aquele era outro. Sim. No tempo Não que tinha das gráfica, Copas do não Mundo. tinha Tinha nada. recurso. Né? Tinha que fazer na mão ali. Agora Letra você 7. digita Era a letra no 7, celular, né? sai tudo. Implementando na hora. Ficava lá fazendo o placar. É, outros tempos, né? De base, os tempos de base. E esse foi um período também da primeira minuta, né? Minuta mínima unificada foi em 91. Em 89 teve o primeiro congresso do DNB. Pois é, você que é um historiador, como que se deu essas transformações de DNB, CNB, os dias de hoje? Contrato, FETEC, etc. O importante do DNB, que era o Departamento Nacional dos Bancários, o Fernando também acompanhou bastante, né? Primeiro, assim, ele era ligado à CUT, né? Era um departamento da CUT que cuidava do ramo financeiro nacionalmente, né? Então, porque o sindicato, a estrutura dele era corporativa, da legislação, mas a gente procurou construir a estrutura da central sindical, porque só as lutas corporativas não dão conta, não davam conta e não dão conta hoje, né? Então, o DNB é o Departamento Nacional dos Bancários, né? Ele foi fundado para organizar, como a nossa categoria é um banco só nacionalmente, geralmente, então ele organizava os vários sindicatos nacionalmente no ramo, né, no DNB da CUT, né? Ele foi fundado. A gente participou também ativamente, né, Fernando, da fundação. E eu achei importante também, como estava se criando tudo, discutindo tudo, tinha muito debates, né, de como a gente ia organizar os bancários, como ia organizar os trabalhadores, como é que ia ser nossa democracia interna. Atualmente, como as estruturas já estão criadas, esses debates não ocorrem cotidianamente. Mas na nossa época, não. Era muito debate político, o país que a gente queria, a organização sindical que a gente queria. Até porque, a gente já colocou aqui, a gente enfrentava banqueiro, né? E banqueiro é dos empresários dos mais cruéis que tem, né? Então, a nossa organização tinha que ser melhor. Aí, acho que justamente
quando você organiza no departamento, você consegue em seguida fazer uma minuta mínima unificada, né? Que alguns bancos, por exemplo, no Sul, muitos recebiam gratificação semestral na Justiça, no Nordeste, né? Então, foi unificando para ter uma categoria que desse um enfrentamento. O patrão era um, né? O funcionário do Bradesco, no Nordeste, no Norte, no Sul, era o mesmo bancário, né? Só que tinha alguns direitos, daí quando unificou, o Zé até colocou bem, o ticket de refeição, quando unificou, né? Foi importante, né? Para todos os bancários, gera renda para a região, tudo. E o DNB é nesse sentido, de buscar a organização dos sindicatos cotistas, né? Porque tinha outros segmentos na categoria bancária também, né? Agora 90% é cotista, mas na época nós éramos, não era a maioria, né? A gente tinha os principais sindicatos, né? Sim. Né? Mas não era a maioria, foi conquistando, né? Portanto é que, por exemplo, São Paulo era cotista, né? Rio de Janeiro era cotista, São né? Paulo, Rio, Porto Alegre, Porto Alegre. Londrina, Lembra os companheiros de Londrina, por exemplo, Juiz de Fora. Curitiba não era, Belo Horizonte não era, Brasília não era, né? Vários sindicatos não eram cotistas. Salvador, né? Então foi justamente o DNB de crescer a Central Única dos Trabalhadores nos bancários para ter uma melhor organização, né? Eu lembro que isso aí virou 2 anos de debate. Você falou dos debates, foram muito debates, porque tinha uma parte da CUT que não concordava. Não, o debate que ficou 2 anos foi a gente transformar o departamento em confederação. E criar a FETEC também. Havia uma parte da CUT que não concordava, porque a gente estaria rompendo com a ideia da CUT, que era criar só departamento, lembra? E a gente, como era uma categoria nacional, uma das poucas grandes categorias nacionais, a gente entendia que não tinha como fazer a organização por dentro da CUT. Por mais que a CUT, que nós queríamos a construção e a viabilização da CUT, como a representação dos trabalhadores de classe, não havia condição política, né, de representar, porque o Congresso era um Congresso conservador, né, então ele jamais ia aprovar uma lei dando possibilidade da CUT ser a representante do sindicato, e nós tínhamos uma emergência de luta muito grande, né, por ser uma categoria nacional, hegemônica, de certa forma, na luta, não na bandeira, na luta. Então, os debates eram grandes, e aí a gente forçou e criamos a FETEC, uma federação paralela à federação da estrutura da época, né? E depois que transformamos o DNB em confederação. E a gente estava certo, porque a partir do momento que a gente criou era CNB, não era Contraf, né? A gente assinou CNB. Depois a primeira acordo coletivo unificado, né? Então, assim, os passos que a gente tomou, mais divergência interna que houve, debate, foi correto, né? Para a categoria foi bastante correto, né? Para os trabalhadores, eu acho, também. Convenção 92, né? A primeira convenção nacional, né? Que consegue fazer, o patrão era o mesmo, mas faz a convenção e fortaleceu também a luta, né? Então você vê como a organização, né? O salto, né? Isso que eu falei, né? O período curto, né? De 3 anos, né? Você sai de uma ditadura, você sai de movimentos sociais, né? Tem eleição para presidente, né? Tem o Collor que entra, os planos malucos que teve, né? Ou seja, muita coisa a gente, né? Está representando os bancários, né? E não só os bancários, o movimento social, né? E a gente veio depois, então, em 92, né? Em 3 anos de história do sindicato, a gente está com uma convenção, né, nacional dos bancários, junto com, né, a Confederação Nacional dos Bancários, ou seja, então veio o Ricardo Bezoí, depois veio o Sérgio Rosa, né? Então nomes assim que, né, ficaram à frente aí do departamento, confederação, e assim, um período curto e muita conquista que a gente conseguiu, né, nesse período. Lá no passado a gente trabalhava com 2 coisas importantes, assim, duas bandeiras. Salário igual, trabalho igual. Ou trabalho igual para salário igual para trabalho igual. E o outro é quem trabalha em banco, o bancário é. Que um pegava essa discussão dessa assimetria de condições salariais e de remuneração que a categoria tinha, hoje tem, mas naquela época era muito, muito maior. E o outro era para pegar o aspecto da terceirização. E a discussão do departamento era justamente para tentar ter uma capacidade de
ligar essa história, por exemplo, para o bancário fazia sentido, né? O pessoal de processamento de dados, o pessoal da limpeza, os vigilantes. Ou seja, de que deveria ter uma única categoria. E havia muita discussão sobre isso. Como eu não lembro se era o Augusto, Sérgio Rosa ou o Luizinho que falava sempre o seguinte, né? Que você tem que, acho que é o Luizinho, você tem que olhar como o patrão também se organiza, né? Para que você possa também se organizar para poder ter um nível de representatividade adequado. Você tem que estar sempre de olho. E isso, para mim, ele é muito contemporâneo, né? Para entender as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Ou seja, passaram-se os anos, mas o processo de exploração, ele está vindo por um processo de aprofundamento, né? E que há uma necessidade dos movimentos de esquerda, dos movimentos sociais, do movimento sindical, de olhar para esses aspectos aí, né? Que era um pouco do que a gente sofria lá no passado, mas sem ter a dimensão do que está ocorrendo hoje no mundo, né? E a perspectiva que não é muito animadora, né? Que vai ter que fazer um investimento grande aí do ponto de vista de formulação, né? Vai ter que, eu tinha um professor que falava bundas horas, Nelson Machado, na verdade, muita bundas horas nesse assunto, porque é preocupante, né? Inteligência artificial. Tudo no celular agora. Primeiro, os motoristas de táxi foram suplantados pelo Uber. E agora os carros sem motoristas vão suplantar todo mundo. Já acabou. É verdade. Os carros elétricos sem motorista. E fora os carros voadores que estão chegando. Aproveitando você falou do carro voador aí. Por que o sindicato é chamado de Sindicato dos Brinquedos e das Brincadeiras? Não, tem a turma, né? Até não é pra gente falar assim, tem a turma dos políticos, né? Os que entendem mais, né? Assim, e tem os que, né? Eu gostava de ir pra base, né? De estar ali, né? Do bancário, trazendo as informações pra gente, né? Fazer as nossas reuniões de segunda-feira, lembra? Calmas, né? Calmíssimas, né? Reuniões. Então era assim. Então tinha a turma do barzinho, que eles falavam assim, você só, né? Tá no bar. Mas eu não tô no bancário, tá no bar. Eu tô lá conversando, tô lá chamando, né? Vamos pra uma reunião, vamos pra lá. Que nem tinha até o Barcádios, né? Nós fizemos na época, né? Lembra? O Barcádios, né? Isso. Então, justamente para reunir. Barcádios. E dali que saiu, né? Vai saindo os futuros, né? O Luiz, você vê, o Adailton, tudo da minha agência. Quer dizer, Verdade. saiu 3 de lá, né? Foi. Você vê. Aí Mas o Brinquedos e Brincadeiras, o sindicato, a Regional Penha, a gente, pela proximidade, a gente estava sempre junto com o pessoal da Penha. Por conta de greves, algumas coisas assim, a gente estava sempre junto. E a folha bancária, muitas vezes, a gente pegava lá, né? Tem que buscar lá. Tem que buscar lá na sede da... E tinha o Fernando, meu xará, que era funcionário, ele era tirador de sarro, e ele falava isso. E chegou o pessoal do Sindicato dos Brinquedos e das Brincadeiras, que é onde Guarulhos estava, era todo mundo tirador de sarro, todo mundo levantava o astral. Nós fizemos eu não sei que, não foi em 90, não foi nessa primeira gestão, mas teve um evento que a oposição lá, o cara da DS, Democracia Socialista, que era a oposição ao diretor dos sindicatos bancários de Belo Horizonte, veio vestido de Satanás na quadra dos bancários do evento. Aí nós puxamos, eu puxei, quem estava junto, o Zinho, né? Na casa do Senhor não entra Satanás. Aí pegou. E aí isso pegou no Brasil inteiro, cara, mas foi Guarulhos. Guarulhos estava sempre com esse tipo de diversão. E é bom falar um pouco disso, porque olhando para trás e vendo o que se passou, a luta
não foi brinquedo, não. Não foi. Nada. Foi dura. Conseguiu superar. Vendo todo esse processo que passou e tudo mais, lá desde o início, das repressões, das greves, da chuva, das demissões de amigo, de companheiro, não foi um período fácil. De você ter... Eu tive muitos amigos que perderam emprego e fazer uma greve não era uma coisa fácil. De oba, e que não tinha risco nenhum. Né? 87 mostrou isso pra gente, né? Mas, apesar de tudo isso, a gente procurava brincar. Ser mais animado possível. Ser mais animado possível. Eu sou exemplo disso, né? Porque a associação teve 3 diretores demitidos. Augusta, Ana Sim. e a Lucimar. A Lucimar conseguiu reverter, a Augusta e a Ana não. E a criação do sindicato tinha como meio tentar impedir que houvesse demissões, né? Que a associação não cobria, não dava garantia de não demissão. Viramos sindicato, o que aconteceu? Eu fui um exemplo do primeiro diretor do sindicato demitido. Fiquei 3 anos e meio sem... Lembra? O sindicato que custeava uma ajuda de custo, porque o banco não aceitou. Ainda tinha, em 89... Eu lembro. Depois da Constituição promulgada, tinha um registro, né? nós com o sindicato... Depois tinha um É isso registro. aí. Então a luta não foi fácil, não. Não foi fácil não, na época. Fomos. Desde a associação, né? Desde a associação. Até Muitas virar dificuldades. sindicato. E a associação podia terminar. O banco podia mandar todo mundo embora. A associação podia mandar todo mundo Podia embora. O mandar todo sindicato mundo não embora. podia mandar ninguém, mas mandava. Porque já né? estava registrado Pois é. tudo. Pois é. Então, assim, era um enfrentamento. Eu me lembro que eu ia negociar no banco, o cara não olhava na minha cara. O Toninho falou isso também na roda de conversa da associação. O Toninho foi com o Gilmar. Eu fui com o diretor do Sindicato do Rio, que eu não me lembro o nome, negociar com o dono do banco, Boa Vista. Ele não olhava na minha cara. Eu falava as coisas do Boa Vista, do banco aqui em São Paulo, ele respondia o que eu falava pro cara do Rio, para tentar deslegitimar você, né? Então, assim, é o que você falou, o Fernando tá certo, era enfrentamento em todo lado, psicológico, físico, porrada na rua, né, desgaste emocional. Então, assim, era bastante difícil, não era fácil não era... Chegava na agência, o gerente ia chamar a polícia. E a polícia a Vinha. favor deles, né? sempre a favor deles. Claro. Até nessa agência do Bradesco aqui do centro. Bobagem, né, várias vezes, Mariana? Bobagem, qualquer coisinha. Qualquer coisa. E o gerente abria a gente entrando, subia até folha bancária. Já chamava a polícia. Não pode. Mas a gente podia, porque tinha a lei a nosso favor. E até A gente andava com o negocinho da lei, lembra? A gente imprimiu e andava com aquilo na Nem o mão. crachá, nós andávamos com o crachá, diretor do sindicato, nem assim. Mas tudo faz parte, né, de uma luta, né? Você trouxe o meu aqui, ó. O meu tá guardado também, viu? Eu tenho bastante coisinhas lá também. Porque os caras Fazer. Director. Mas nós tínhamos uma coisa que é bom falar, né? É bom lembrar, né? Para as futuras gerações. A gente entrava em todos os locais de trabalho. Até no banheiro das agências a gente entrava. Todos os locais. Hoje você não tem mais esse acesso livre como tinha, né? Isso é uma coisa que foi luta, né? Não foi simples. Era nunca, que você falou. Nada. O cara gritava, você entrava assim mesmo. Você entrava, Não pode entrar. O crachá tá aqui, eu sou funcionário do Bradesco. Eles achavam Qualquer que canto. um funcionário do Bradesco Chamava fazendo greve. Qualquer canto, compensação do Não Bamirinos, entrava. como vários bancos, era lá no Só Joelma. no cofre, né? Acho que a gente só não entrava No dentro do Joelma. cofre. Só no cofre. Só no cofre. Nem todo mundo gostava de ir lá, mas a gente Então, a gente tinha que ir ir lá na compensação. E lá no Casco, lá em São Paulo, lá, né? A gente ficava deitado na frente de carro forte, né? Que eles levavam os funcionários dentro dos carros fortes na greve para entrar no Quebrava, departamento. Né? ficava, e usava os recursos da greve Os também, recursos né? Fazia greve, com um palitinho lá no cadeado. Eu Vai não fazer, fazia né? isso aí. Não, É isso que você fazia, mano? eu nunca. Conta aí. Brincadeira. Era Né? os infiltrados. Eu não lembro disso, hein? Colocar super cadeado lá, o gerente da Vila Galvão estava lá um dia, Minha né? cola? O Carlão lá, colinha lá no Super bom, né? super bonde de cadeado. Sério? Maldade. Ele ficava bravo para impedir a agência de abrir. Pelo menos dava aquele quebrinha, conversava com os funcionários Nunca soube disso. e o ônibus, né? E o ônibus lá rodando, pegando a turma. Marana,
Nunca Fora fiz os isso, né? cartazes à noite, chega de nem o Capitão colar. Trovão, né? Ninguém sabia. Isso faz parte da história. Em 5 de maio de 89 foi a posse dessa diretoria, a primeira diretoria, né? Regada a churrasco e uma banda. Lembra qual banda que tocou nesse dia? Chernobyl? Chernobyl? Vai dizer que Que lembranças vocês têm dessa data, dessa posse da primeira diretoria? A posse formal foi na Câmara dos Vereadores de Guarulhos, inclusive O Eloy. o Eloy era o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, isso. Isso, a posse formal foi lá, né? O encerramento, né? Tudo, depois teve a festa. Mas foi na Associação dos Servidores. É, lá na nós Monclin. somos servidores, tudo. Foi uma É, grande e, assim, descontração, né? meu? Bastante gente, né? Bastante Foi gente. bastante gente na festa da posse. É o que a gente falou do vínculo do bancário, né? O bancário tinha um envolvimento mesmo com o sindicato. No mínimo ia 10 de cada agência, né? Que a gente representava. Ia bastante gente. Ah, a festa Ia era o também os Jabel. familiares dos bancários. a do Jabel, Era o Jabel, lembra? né? Era o Jabel, é. Era o Lotou, Jabel, aí a lotou. turma foi. É a do Já, longe. É. Mas Era aí o acho que Jabel, não- foi quase 2 mil pessoas, né? 1.500 Foi, saíram pessoas. 8 ônibus daqui. Né? Fora da É? região, né? Fora quem foi próprio, 8 Da ônibus. região Bastante. também, seu ônibus. Foram É. 1.500 Tá pessoas, fora, 1.300 pessoas, eu acho. É. As copas bancárias, né, que a gente organizava, É, né? então, Muita sempre gente. cheio. Então, o que a gente falou, tinha pessoas que envolviam com o sindicato, os espaços, né, que a gente criava, tinha bancário, né? Atualmente, pegando um paralelo, o bancário é atomizado, né? Ele fica na casa dele, no Zap, na televisão, no próprio condomínio. Ele é difícil sair de casa, se envolve nas atividades. Tá mais velho, Tá mais velho, Família. mais envolvido com o banco, né? mais elitizado. É. Então, realmente era outro bancário, né? Outro segmento. E a gente até recordando por exemplo, como é que era a estrutura das agências, né? Minha agência, no Banco América do Sul, que era mais nesse período, tinha um contador dentro da agência e o subcontador dentro da agência, que fazia o balancete e assinava, porque a agência era uma unidade de negócio, né? Então tinha contador e subcontador. Fora o gerente, tinha o gerente de conta, Gerente, subgerente. subgerente, e tinha o contador e subcontador que Assistente de assinava negócio. os balancetes. A gente fazia os balancetes, assinava, tu mandava para o Banco Central, né? Então tinha isso aí. Tinha as brincadeiras também dos bancários, que agora não dá para fazer mais, né? Na época, né? Logo que o bancário entrava, né, para trabalhar na agência, mandava ele buscar a pasta de documentos extraviado, daí o bancário novo, né, não sabia de nada, régua de medir estorno, né, o pessoal não sabe o que é estorno, né, contabilmente quando você tira o valor de uma conta Máquina tá de errada. procurar a diferença. Máquina de procurar a diferença, então o bancário também era muito engraçado isso aí, né. A gente falou do brinquedos e brincadeiras, né, Sei, mas a faz gente parte. também é brincadeira. Tudo, né? Eu só, nessa época, eu Movimento trabalhava aí. na América do Sul e lá a gente tinha para ver microfilme, né? Tinha uma televisãozinha assim, desfocava para ver o microfilme, né? Aí o cara começava a trabalhar na agência, a gente falava que era teste de biografia, porque a gente trabalhava na época, tinha que fazer a biografia. A gente mandava ele abraçar assim, desfocava e falava, você fuma? O cara fuma, falava, você tá bom. Então era muita brincadeira, porque o clima também era muito pesado, né? Muito clima. E Muita outra pressão, coisa, né? as agências, era muito cliente, né? Muito cliente que passava por dia numa Fila agência, cada individual atuação. no caixa. Muita Na gente. caixa tinha seu... Então o bancário também trabalhava, quando chegava as greves também dava uma relaxada, né? Porque muito intensamente trabalhava. Mas a diferença também é que um bancário ajudava o outro, né? Então, na minha agência, assim, tinha o chefe, subchefe, o gerente, subgerente, encarregado, né? De cobrança, arrecadação, né? Então, era um batalhão de gente. E lá o bancário, quando terminava o serviço, por exemplo, na cobrança, ajudava a arrecadação. Arrecadação, hoje não, é tudo individualizado, o bancário está competindo com o outro, né? Então, você não quer saber ajudar e, né? Quer dizer, e antes tinha cooperação, final de semana, né? Uma vez por mês, reunia toda a agência, né? Ó, vamos, né? ir Fazia pra churrasco, né? churrasco, alguma coisa. Hoje não, você Na não agência consegue, mesmo. Hoje né? não. Você não consegue nem ver os bancários e muita gente nem vai Por isso mais que é na bom agência. ter essas festas que faz o sindicato para É. juntar. Tá na hora dos bancários, traz os filhos, parentes, todo mundo. Era a um gente outro fazia Mas é muita tudo festa no custo, né? sindicato, né? É Mas verdade. tinha muita festa. Muito. E diga uma coisa, vocês que iniciaram a primeira gestão foi no endereço, depois
Acho que foi uma decisão acertada, primeiro, da gente ter um espaço que não dependesse, que não ficasse na questão do aluguel, ou seja, que a gente convergisse todos os recursos e esforços para ter uma sede própria. Eu acho que isso foi determinante. E isso representa, se você pegar nos anais da história aí do sindicato, você vai ver a quantidade de recursos de assistencial que a gente cobrou. Eram os mais altos de todo o país. E vinha bancário. A Assembleia era com bancário. A Assembleia com bancário. Não era Assembleia vazia. E era a Assembleia que a gente discutia para trazer o bancário. Falava que não ia assinar o acordo se o bancário não tivesse na Assembleia para decidir. Participava e a gente definiu isso. Acho que foi. E a sede também, além dessa para a categoria bancária, era para os movimentos sociais que quisessem utilizar, né? Utilizou para a Central Única dos Trabalhadores, né? Então, vários momentos, já foi falado do impeachment do Collor aqui na sede, ele não estava aqui ainda, mas estava na outra, né? Mas a gente, vários movimentos sociais se deram aqui, né? Oposições em outros sindicatos também se deu aqui. Então, a construção da sede era para a categoria bancária, né? Mas também alguns sindicatos foram fundados na sede dos sindicatos bancários de Guarulhos também. Os aeroportuários, né? Nós compartilhamos com eles um momento. Então, isso é importante, que a sede, além do prédio, né? É também um movimento, dá suporte para um movimento que não tinha em Guarulhos também, né? Uma sede dessa, um espaço desse. Vários movimentos sociais sempre utilizaram aqui, né? O Fernando falou da questão da luta nossa, no começo dele, que não era só a luta do bancário, era a luta geral. Quando a gente saiu do Padre Celestino, lá a gente já ajudou a fundar o Sindicato dos Aeroportuários. Fundamos o nosso e junto fundou o Aeroportuários. Quando fomos para Padre Celestino, não, para Olinda de Albuquerque, já era uma casa grande. Cara, todo o movimento passava lá, né? A filiação do Sindicato da Construção Civil foi a gente que fez toda a articulação para os sindicatos filiar a CUT. O Sindicato dos Aeroviários, o próprio Sincover, os próprios condutores, que era não era Castorino. Avelino, Castorino. O Avelino. Castorino Alimentação. A gente não conseguiu, mas o Avelino a gente conseguiu, o condutor a gente conseguiu. Então passava pelo sindicato. Fora os movimentos, né? Os movimentos, o movimento do Conselho da Saúde depois, se reunia lá a igreja, se reunia com os conselheiros lá. Conselho da Saúde, Conselho da Criança e Adolescente, tudo era na nossa sede. Então, assim, era uma movimentação enorme, né? Que tinha lá. Então, assim, a sede do sindicato sempre foi importante pra gente, não só para o bancário, mas para o exterior também, né? E a gente também participava de vários movimentos, né? Não só nosso sindicato, a oposição metalúrgica, Sim. São Paulo também, a área de transporte, né? Várias eleições, né? Eu queria falar uma coisa que tem a ver com na verdade, o seguinte, nós tivemos uma diretoria bastante feminina do ponto de vista de representatividade, porque a categoria bancária é uma categoria que tem um número representativo de mulheres. E desde a associação foi assim. Se você pegar a quantidade de mulheres que tinham dentro da diretoria da Associação dos Bancários... Era a mulher, né? Eu tendo a que se não era igual, era superior. E assim também foi em relação às diretorias subsequentes do sindicato. Então, acho que gostaria de deixar isso consignado, porque para mim isso é um orgulho da gente ter diretorias já na época, né? Lá atrás. Desde o início. Que não era comum você ter nos sindicatos diretorias com a maioria de banco privado e com uma boa representatividade de mulheres como Guarulhos tinha.
Então, o Guarulhos se diferencia do ponto de vista histórico, né? Hoje eu não sei como é que está, mas naquela época era visível essas diferenças aí que eu estou apontando, né? E eles iam pra luta, como diz, né? Mulherada. Mulherada ia pra luta. Ou seja, Guarulhos Era tem um frente. pessoal que gosta de brincar, Tem. mas gosta de luta. Mas na E hora da principalmente a mulherada, porrada, porreta. Além dos aeroportuários, construção civil, condutores, o sindicato também participou e ajudou a outras bases de bancários, inclusive, a se eleger, né? Como foi o caso de, se não me engano, do ABC também, que teve um importante. ABC, Nós Curitiba. tivemos Curitiba e ABC. O Fernando coordenou Curitiba no mesmo ano, né, Fernando? 94, não foi? O ABC foi em 94, foi? Eu fui no ABC no Não, final do ano e foi você foi, acho, em julho, setembro. Eu acho que um é 93. Pode ser, pode ser. É, Você foi para Curitiba coordenar, ganhamos, né? Trouxemos o Sindicato Pacute sim. e eu fui para o ABC, já era FETEC, né? É. Então, nosso sindicato sempre teve essa participação muito forte dentro da questão da luta, não só dentro da categoria, do ramo, né? Mas também fora, né? São dois sindicatos que até hoje é importante para a correlação de força dos bancários nacionalmente, né? Tanto ABC como Curitiba. Bom, aí então já partindo para os finalmente, daqui a pouco, eu queria que vocês, cada um de vocês, dissesse, tomando como base a primeira chave, inclusive, que era a transformação, né? O que o sindicato transformou na vida de vocês, né? Qual o legado que vocês acham que deixaram para o sindicato? E como vocês veem o sindicato hoje, né? O que se espera do sindicato de hoje no futuro? Eu quero dizer o seguinte, o sindicato faz parte da minha vida. Eu não consigo imaginar a minha vida sem um sindicato. Porque ele foi num período importante da minha vida. Tem a ver com a minha formação política, pessoal e até profissional. Muita coisa que eu aprendi, como por exemplo ir para uma eleição de bancários e ficar quase que um ano inteiro no processo eleitoral. Eu tinha o espaço, mas eu também tinha lugares onde eu já tinha me ambientado, já tinha participado, já tinha vivenciado, já tinha convivido com pessoas e a dinâmica das coisas, né? Era um processo onde, como é que se fala? Que as coisas se dão por um convencimento, né? É um processo que a gente vivia no ambiente de um convencimento progressivo, histórico e tudo mais. Quando não dava, a gente brigava, mas... Então, o sindicato, para mim, ele é como se fosse assim uma fundação para mim, né? Então, eu fico muito feliz pelo fato de vocês estarem fazendo esse tipo de evento, porque isso resgata todo um processo e é um sinal de maturidade e inteligência, porque eu acho que a gente tem que olhar para trás, mas também para poder olhar com mais fundamento, né, para o futuro. Então, é isso. Acho que nós vivemos uma mudança tão profunda, né, dentro do sistema financeiro. O sistema financeiro é um dos que mais vai ser e já estão sendo afetados pelo processo de tecnologia. Eu lembro quando o banco mudou o seu processo de tecnologia, hoje não existe nem mais o banco. E os bancos que compraram ele já também não existem mais. Então houve uma modificação muito grande. Então a perspectiva que eu vejo se olhando para trás e vendo o que já passou, olhando antes da gente inclusive, né, é de que
a exploração sempre vai encontrar uma resistência. Nós precisamos compreender isso, ela sempre vai ter resistência, né? Então que organizemos a resistência, que estejamos preparados estejamos à altura da resistência necessária quanto ao processo de exploração. Eu também, né? Participei na época da associação, né? Então já foi uma luta, né? Desde aquele tempo, 86, né? 86. 86, né? Entendeu? E para mim, na época, foi um crescimento muito bom, né? Como pessoa, assim, conhecendo, né, todo mundo. As mulheres, né, que também faziam parte, tinham uma força, né, bem forte na associação e no sindicato também. Né? E foi tudo um processo, participando de várias greves, reuniões, né, com outras categorias, né. Então foi um crescimento para mim pro resto da vida. Até hoje eu lembro, eu tenho foto em casa, tenho lá uns... Vou até trazer aqui qualquer dia para o arquivo histórico. Traz para a comissão aí, para para organizar. comissão, né? então, entendeu? Que eu participei de delegado, né? Os congressos da CUT, tudo você conhecia gente do Brasil inteiro ali. Então era importante naquela época. Né? Se a gente tivesse isso no passado, hoje, nós não teríamos nem essa sede. Né? Que aqui foi o ponto, o bancário tinha que ter um ponto, onde seria a sede. Então, tudo isso faz parte. O crescimento bem. A vida minha é para sempre. Se tiver sempre essas reuniões, você vê. Estou trabalhando, ó, mas a gente vem. No dia 9 tem festa, hein, Branco? Isso é bom. Já vou compensar as horas. Entendeu? Mas aí faz parte, levar o familiar, entendeu? Sempre é importante, né? Porque às vezes, né, a esposa não está no movimento, né? Começa a participar também, começa a ter as ideias, né? Mas foi muito importante. Depois veio o sindicato, né? Eu fiquei até 96, né? Aí depois decidi minha vida, né, também, né? Porque aqui já deu um tempo assim, né? Um prazo, né? De 88 até 85, até 20 anos. Então, aí montei lá o meu mercadinho, me virei lá e montei. Porque a vida continua, a vida que segue. Vocês veem, nós temos contato aí, tiver reunião, a gente vem conversar. Agora é família, é os netos, então nós somos mais família. Então é isso. Né? Estamos aí também, né? Qualquer reunião ou festa, pode chamar que eu venho. Para mim, o sindicato também é uma vida, né? Dediquei quase a metade da minha vida aqui dentro do sindicato, então tenho assim, um orgulho muito grande de ter participado de toda essa história, né? De aprender demais, né? A gente aprende muito no sindicato, né? Nas dificuldades da luta, na relação entre as pessoas, é um aprendizado humano fantástico. Né? Tive a oportunidade de ser vereador, representando a categoria bancária, né? Durante quase 20 anos. Então, assim, eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi dentro do sindicato, até pelas dificuldades, pelas lutas, porque elas também nos ensinam, né? Nos trazem ensinamentos. Então, assim, é um orgulho muito grande, né, não só de ter passado por todo esse processo com os companheiros, de conviver com os companheiros que eu convivi, né, isso é muito importante, todos eles, de diferentes níveis, mas o convívio com todos trouxe alguma coisa, agregou alguma coisa para mim, né, enquanto ser humano. Então, eu sou muito grato de ter convivido com todos aqui, né, durante esses anos todos. E para o futuro, também acho, assim, com todas as dificuldades que hoje existem dentro da categoria, né, dentro desse novo sistema, os sindicatos ainda são, de forma diferente do que foi lá no passado, né, a forma de se organizar, mas ainda ele é um ponto de defesa, né, de luta, de proteção, para essa nova forma que vai se organizar os trabalhadores, os próprios bancários, né? Mas o organismo, o sindicato, né, ele tende ainda a ter que se manter por conta de que a exploração está dada. Vai continuar havendo exploração e o desafio é ele se adequar para isso, para fazer essa defesa, né, dessas pessoas, desses novos trabalhadores, desse novo sistema que está se instalando. Então eu acredito que o sindicato ele também vai se reformular, né, na sua estrutura. Mas acho que esse é o grande legado que todos nós deixamos, não eu, mas todos, né?
é um pouco essa mentalidade para os diretores que vieram ao longo dos anos, né? Uma mentalidade de compreender, né, a importância da luta do bancário, mas também compreender as coisas gerais, as lutas gerais, né? Hoje tem várias outras temáticas, né, que é importante, e a diretoria ela está sintonizada. Então é uma diretoria que sempre está sintonizada com o que está acontecendo, né? Se atualizando. Então isso eu acho que é o maior legado, né? De nosso sindicato continuar tendo essa característica, né? De se renovar, né? De estar presente aí nas novas dificuldades de luta, mas não deixar de imaginar que é preciso lutar. O elemento de combate, né, de combatividade, né, sempre teve dentro do sindicato. Né? Isso desde lá atrás, quando se criou a associação, até hoje tem. Né, Fernando? Segundo ele saiu candidato, Fernando também. O reloginho. Mas tudo faz parte. Eu também acho o sindicato trouxe muitas coisas, né? Uma escola, uma faculdade, né? Quer dizer, você passa 1 ano, 2 anos, é um mandato, outro mandato. É como se você fizesse faculdade, pós-graduação, especialização, e sempre está aperfeiçoando e amadurecendo e crescendo, né? E você vai formando, né, outras pessoas. Né? Então, acho que, assim, é um crescimento pessoal, né? Quer dizer, é como você vai interpretar, né, a vida, né, como você está interpretando na questão interna dentro de casa, na questão interna dentro do sindicato, né? Então você tem uma visão de mundo, né? Tanto é que a gente vê com o diretor, né, que não está liberado, como é que você tem tanta formação, né? Isso é uma coisa, o dia a dia, a praticidade, a teoria, a prática, né? E o bom é isso, né? Que a gente discute, que a gente debate, que a gente faz um debate, né? E vai para fora, né? E está colocando isso, né? E tendo a resistência, né? Assim como teve, né, vários períodos, né, da década de 80, 90, né, 2000, né? E a gente deu conta disso daí, né? Então, foi, né, o próprio Zé, né, foi candidato a vereador, né, teve, né, foi eleito, teve o Fernandinho que teve, né? Então a gente está na questão da categoria, na questão dos movimentos sociais, né, na questão partidária, né? Então a gente tem o nosso projeto, né? E é o sindicato, como eu disse, né, em 88, né, a Constituição de 88, Constituição Cidadã, é o sindicato cidadão, né? Então a gente, né, tem uma visão geral, né, não é só corporativa, não é só da categoria bancária, né? Então, assim, é uma forma que a gente vai crescendo, né? E o legado é isso, né? Que a gente está plantando uma semente, né? Tem uma semente na associação, outra semente primeiro mandato, outra semente segundo, terceiro, e assim, são várias sementes que a gente vai crescendo, né? E a gente vai, quando alguém for, né, ver o sindicato, olha, né, vai olhar para como é que se deu a fundação do sindicato, como foi a associação, ou seja, fica mais fácil, né, para você, né, estar na luta, para você se, né, buscar, né, nosso conhecimento e também ter resistência, né? Ou seja, estão passando resistência hoje, daqui a 4, 10, 15 anos, né, pode estar muito mais difícil do que hoje, né? Mas nós deixamos uma experiência, deixamos métodos de lutas também, né? E é claro que a gente vai se aperfeiçoando cada dia e, né, eu acho que é isso que a gente traz, que a gente deixou e a gente, né, deixa para os outros mandatos, né? É uma coisa que ajudou bastante e que vai ajudar os próximos mandatos. Acho que sou eu. Eu assisti um filme, uma série, né? É o Band of Brothers, né? Da Segunda Guerra Mundial, com os paraquedistas. Aí o que está narrando, o neto dele pergunta assim: vô, o senhor foi um herói? Né? Ele falou: não, filho, o vô não foi herói, mas eu lutei junto com heróis, né? Eu acho assim, a gente foi revolucionário? Não sei, mas a gente lutou com os revolucionários da época, né, naquele momento, né? Então eu sou bastante grato em relação a isso, né? Eu tive uma particularidade, assim, eu entrei no banco em 84, né, no Banco América do Sul. E foi quando o Sindicato de São Paulo, a oposição ganhou, acho que foi em 84 que ela ganhou, que ela assumiu tudo da segunda vez. 85. 85, né? Você entrou em que mês? Em janeiro de 84. Eu entrei em abril. Então, eu participei da fundação dos sindicatos bancários, 84 também. participei da fundação da federação da FETEC,
da DNB eu não fui da direção, da Contraf, a fundação da Contraf atual, eu fiz a direção, que tinha que ser uma direção tampão para ter o congresso, fui da direção. Então, fui acompanhando o movimento, daí passei concurso do Banespa, então minha trajetória é muito próxima do movimento, né? Então, eu acho assim, o que eu lembro, né, assim, o Fernando falou da dureza, né, muito duro, né, por mais que ele tenha lutado tudo, você vê algumas condições que os bancários ainda suportam dentro das agências, né, algo, por exemplo, eu sou funcionário aposentado do Santander, algo que é inimaginável na sede do Santander na Espanha, se pratica aqui no Brasil num colonialismo, né, total, né? Tem que resistir a isso. Então eu acho que o movimento sindical nunca vai deixar esse campo de luta, de resistência, eu concordo com os companheiros, né? Mas os sindicatos, em geral, não só o nosso, ele era em cima da organização que o Fernando colocou logo no início, do patrão, do emprego, né? Então o patrão organiza os trabalhadores no emprego e o sindicato organiza agora. Então, como não está tendo tanto emprego agora, é muito difícil a organização, né? Como é que você faz a organização? Uma ou outra resistência que você vê, um motoboy parou, que morreu, são casos extremos, né? Isso aí não é organização, né? Isso é um espontaneísmo, né? Que é difícil organizar, muito difícil. O interesse individual sobrepuja a organização, né? Então, acho que a gente vai continuar ainda sendo um polo de resistência, né? É importante, né? De buscar alternativas, né? Mas como a gente vai fazer isso, não tem um cenário muito positivo, nem como. Mas a gente também não imaginava o que ia surgir, né? Se falasse que a gente fundaria o sindicato em 89, em 92 a gente assinaria a convenção coletiva, né? Que a gente teria ticket, né? Nem fazia sonho isso aí, e foi se realizando, né? Então acho que vai. E só para finalizar, né, acho que foi muito importante na minha trajetória individual, convívio com as pessoas, né, ver a realidade do Brasil, né, quando a gente está no movimento sindical, a gente vê a realidade do Brasil. E esse sindicato em especial, eu fui muito tempo diretor da Federação dos Bancários, eu percorri vários sindicatos no interior de São Paulo, né, tive convívio com várias diretorias. E nessa diretoria aqui, sempre se manteve um alto nível de compromisso, né, com os bancários, com os trabalhadores, né, de disciplina, tudo, que eu não vejo tanto em outros sindicatos. Também estão comprometidos, tudo, mas o nível que a gente coloca para nós, sempre colocou, né, seja nós quando fundamos, seja a sucessão, é muito importante, né, por isso que a gente está aqui hoje, né, tem uma estrutura, né, porque a gente sempre teve esse compromisso, tudo, sempre fomos respeitados, né? Mesmo pela direita aqui na cidade, quem faz oposição a gente nos respeita, né? Porque a gente sempre sabe o compromisso que a gente teve, tudo e teve. Então, é mais ou menos isso, um balanço importante, né? Que eu sempre tive convívio, compromisso e perspectivas muito difíceis, né? Muito difíceis pela frente, né? Mas ninguém sabe o futuro, né? Talvez no ano que vem a gente esteja reunido aqui. Olha, você viu o que aconteceu, nem imaginávamos que ia ter acontecido. Falamos um monte de bobagem. Esperemos que seja esse o futuro. Beleza, então antes de encerrar, eu só queria dar uma notícia boa para vocês, que reforça ainda mais, né, essa nossa história. A gente passou por um período difícil em que o sindicato foi muito atacado e a categoria se voltou muito contra nós, né? E as pessoas com quem a gente apoiava, as pessoas às quais a gente apoiava, tinha muita dificuldade de vencer os pleitos, das eleições internas, né, dos bancos, dos conselhos, etc. e tal, né, da previdência e tudo mais. Sim. Ultimamente a gente tem tido esse retorno da confiança na nossa categoria. Então, elegemos recentemente a direção da Previ, elegemos da CACI, né, e hoje, agora acabou de chegar a notícia aqui, que pela primeira vez na história conseguimos eleger uma conselheira do Economos, que é a Adriana Ferreira, que inclusive foi da nossa base, trabalhou aqui com a gente. Que legal. Então, com essa notícia Legal. a gente Bacana. agradeço a presença de vocês. Né? Agradeço a todos. Vocês
fique à Legal. vontade, se cumprimentem, se abracem. Peraí, rapaz. isso Aqui, aí. a brincadeira é. Vamos se abraçar aqui. Ó, e vamos levar o Banana lá, senão o Banana é demitido. Vamos lá. Vamos lá. Não, Banana, amanhã aqui é amanhã. Porque demitido você não vai. Vai comissão lá, Banana. Vamos lá fazer uma greve. Uma greve lá. Valeu pra vocês. Valeu, Itanês. Estamos aí. Ô, meu, Eu também meus amigos. barateia lá, hein? Hã? Barateia lá, hein? Barateia lá. Eu vou lá. Baixar. Vai Vou lá. baixar. Vamos lá, carro de som. Vamos lá.